Paulinho e Mari, é isso? Os tios Paulo e Mari. Amém? Boa noite, mais uma vez, paz do Senhor. Amém, irmãos? Tudo bem aí, não? Tá calor aí? Eu profetizo que Deus vai nos dar um prédio com ar-condicionado. Aleluia. Fala aí, fala, tá ligado, fala aí, tá ligado. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando Deus está na história, tudo é possível. Quando Deus está na história, tudo é possível. E para a graça de Deus, nós estamos completando 3 anos. Aleluia. Amém? Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E na quinta-feira nós chegamos. Nós tivemos a presença do pastor Fábio Montanha, da Comunidade Batista de Cidade Ademar, com a sua equipe de louvor. Foi uma bênção. Você esteja orando pela saúde dele. E depois eu explico com mais calma. Ele está precisando de muita oração. Ele veio lá de Jundiaí e foi uma bênção. Uma bênção, sim. Deus pôde nos visitar. E hoje, eu digo que ele não é meu amigo, é mais que um irmão, né? Porque ele chegou na minha vida, eu cheguei na vida dele num momento muito importante, quando eu estava saindo do Ministério Renascer em Cristo, por diversos problemas de saúde, e eu reencontrei um parente dele que eu não sabia, que era parente na qual meu pai havia feito o casamento dele. Meu pai fez o casamento de um rapaz, de um casal chamado Sobrinho e Maria Lins, lá em Alagoas. E eu reencontrei eles em Jacareí. E no dia que eu estava pregando, o pastor Gilcinho estava lá. E lá o Senhor uniu as nossas vidas para um propósito grande. E eu lembro que ele estava... Hoje ele é o pastor presidente do ministério, que o pai passou para ele, a sucessão a ele. O pai hoje está mais em Alagoas do que em São Paulo. E nós participamos de muitos eventos da história da igreja. Eu participei. E hoje a igreja é uma igreja maravilhosa, florida, com bastante jovens. E a gente viu que o resultado da persistência estabelece a chave que vira e que abre as portas dos céus. E daqui a pouco eu vou chamá-lo aqui, mas antes disso, nós temos visita da Luciana e Filho. Gael, cadê a Luciana? Amém, está lá, já foi para a escolinha, né? Amém. Deus abençoe a Luciana. Vamos dar uma salva de palmas pela vida dela. A Joyce é de casa já, a Joyce é de casa com a sua família, em nome de Jesus. Mais alguém está nos visitando hoje? Levante assim sua mão. Não, todos da casa, né? Então eu quero convidar aqui, ele é um grande amigo, confidente meu, confidente dele, e a gente se entende muito, a gente briga, a gente quebra o pau, daqui a pouco está tudo certo, mas tudo dentro da linha do respeito, claro. E a gente tem sido muito abençoado com essa aliança. Homem, alguém escuta a Rádio Musical FM? Ele esteve esses dias no debate, e o Senhor tem levantado ele com esse dom de mestre da palavra. Quero que vocês recebam aí com muitas salvas de palmas. Gilcinho, vem cá, meu amigo. Pastor Gilcinho. Cadê a Bruna? A Bruna está lá atrás. Está com as crianças. Estende as mãos para cá. Ele tem sido uma pessoa muito relevante na sua cidade, no seu bairro. O Senhor tem abençoado muito a vida dele. Estende as mãos para cá, porque a gente atrai o que nós respeitamos. Aquilo que nós temos aliança, a gente atrai. E a gente aprende isso muito, a questão da aliança. Estende as mãos. Senhor, eu oro pelo teu servo. Que a tua graça, teu poder, que o teu Espírito Santo toma a vida dele nesta noite. E que todos nós possamos ouvir, ó Deus, aquilo que vem dos céus, como sempre ouvimos quando o teu servo prega. Mas que o Senhor encha ele de graça nesse 3º ano de aniversário e que nós sejamos abençoados. Nós abençoamos a vida dele, cobrimos com teu sangue
e que o teu nome seja glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que nós possamos ter uma boa noite em Cristo Jesus. No começo desse ano, eu prometi para a igreja que eu ia pregar todos os domingos na igreja. Mas quando o bispo me fez o convite, foi impossível dizer não. Né? Foi impossível dizer não. Deixei os pastores lá e falei, ó, vou ajudar lá o bispo. Vou celebrar, porque nós começamos aqui juntos, né? Eu me sinto parte do Ministério Efraim. Quando alguém fala assim, ó, estou indo para São Paulo, só tem uma igreja que eu indico, o Ministério Efraim. Porque eu conheço a idoneidade, o caráter cristão do bispo, da pastora Raquel, e eu tenho certeza que vocês estão bem amparados. Amém? Em nome de Jesus. Eu gosto muito de ser profético. A minha palavra, ela sempre é uma palavra profética. Mas quando eu estava vindo no meio do caminho, eu pedi uma direção. Falei, Senhor, eu preciso que nesses 3 anos o Senhor deixe um marco naquela igreja. Para que nós possamos voltar lá a outros anos e ver que a tua palavra se cumpriu no meio dos anos. Amém? Quantos creem que Deus tem uma palavra para liberar sobre a vida desta igreja? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No Salmo 90, no versículo de número 12, eu tenho certeza que vocês são muito bem ensinados e doutrinados. E a minha pretensão aqui não é de ensinar o que vocês já aprenderam, mas de relembrar alguns pontos fundamentais na vida da igreja. Porque se tem uma coisa que eu aprendi em 17 anos caminhando no ministério com meu pai, e agora mais 4 anos carreira solo, né? Tomando conta de algumas congregações. Nós já temos igreja em São Lourenço, em Minas, no estado do Rio. Nós temos igrejas em São José dos Campos. E nós tomamos conta de muita gente. E o Senhor nos aprendeu a compreender o tempo. O tempo é um grande empecilho na vida de muitas pessoas, porque as pessoas acreditam que o tempo é um inimigo, que o tempo passa, que o tempo nos causa dores e prejuízos e que vai embora, e muitas das vezes nós só ficamos com as marcas. Mas olha para o seu irmão que está do lado e diga assim, ó, o tempo não é o seu inimigo. O tempo é o seu aliado. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Vamos refletir à luz da Bíblia. Diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Todos nós já lemos esse texto em alguma vez na nossa vida. Quem está declarando esse texto é um homem que nós conhecemos muito bem. Um homem chamado Moisés. Moisés foi quem escreveu esse salmo. E Moisés, ele estava num segundo período da sua vida. Ele estava vivendo um segundo período de vida onde ele vive 40 anos no Egito, ele vive 40 anos no deserto e ele vive 40 anos em peregrinação com a igreja rumo à terra prometida. Mas antes deles viver esses últimos 40 anos, ele está no meio das fases da sua vida, mais ou menos com os seus 80, 87 anos, e ele está falando com Deus. Ele está dizendo assim, Senhor, eu estou cansado. O tempo judiou de mim. 40 anos debaixo do deserto, cuidando de ovelhas para o seu sogro, aprendendo a falar com Deus. Ele não tinha intimidade espiritual.
Ele era apenas um homem dotado de conhecimentos no Egito, como um príncipe do Egito. Mas ele aprendeu a se relacionar com Deus, e aprender a se relacionar com Deus não é fácil. Porque para aprender a se relacionar com Deus, exige de nós entrega, renúncia, tratamento. É muito fácil nós cantarmos, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara todas as minhas feridas. Olha que é muita ferida para ser tratada. Olha que são muitas coisas a ser mudadas. E existem algumas coisas que nós não queremos que Deus toque. Existem algumas áreas da nossa vida que são sensíveis demais para remexer, para remoer. Para, de novo, nós sentirmos coisas que nós não queremos sentir. Existem alguns caminhos que nós não queremos mais trilhar. Existem alguns vales que nós não queremos mais nem ouvir falar. E estava Moisés nessa situação, dizendo, Senhor, se tem uma maneira de aprender a contar os dias, me ensina. Porque eu estou cansado. Esse texto vai dizer que ele diz que o homem que vive até os seus 80 anos viveu bem. Porque passar disso é fadiga e canseira. Quantos já estão concordando com Moisés aqui? Hã? Teve um povo que falou, eu concordo, passou disso é fadiga e canseira. Sim ou não? Mas preste atenção numa coisa. Quando nós falamos na perspectiva das nossas dores, das nossas dificuldades, o que nós vamos expor para o lado de fora são apenas dores e feridas. O que nós vamos colocar para o lado de fora nada mais é do que sentimentos que estão reprimidos dentro de nós. E o que Moisés estava fazendo era colocar para fora sentimentos que estavam reprimidos dentro dele. Ele estava falando, Senhor, eu não aguento mais. Eu estou cansado. É só fadiga. Eu tenho dor na perna, dor no corpo, dor no braço. Me levar seria a melhor opção agora. Me levar seria a coisa que o Senhor poderia fazer que ia ficar bem para todos nós. Mas olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, ó, enganoso é o seu coração. Deus colocou a cabeça com o cérebro acima do peito com o coração. Coloca a mão no seu coração assim, ó. Diga assim, eu não posso agir pelo que sinto, mas eu tenho que agir pelo que entendo. Por isso que Deus coloca a cabeça acima e não o coração na cabeça. Por quê? Porque quando nós analisamos a Escritura, Deus abençoa 3 coisas. E a Bíblia diz que a bênção de Deus, diga comigo, a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Se estiver doendo, vai passar agora em nome de Jesus. Porque a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Amém? A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Olha que coisa interessante. Alguém acha que é uma bênção, e realmente é. Acordar, ter saúde, poder trabalhar, para poder receber o salário digno do seu trabalho, e cuidar da sua família, cuidar da sua casa, porque essa é a palavra que Deus liberou para que o homem pudesse dar conta de tudo. E eu também acredito que é uma bênção ter saúde. Alguém na internet disse um dia desse, eu vi num vídeo, dizendo o seguinte, se eu te desse 10 milhões agora, você seria uma pessoa feliz? Sim ou não? Ô irmãos, com 10 milhões até eu seria muito feliz. Mas alguém disse assim, e se eu te desse 10 milhões e amanhã você não pudesse acordar? Você me devolveria os 10 milhões ou ficaria com ele? Não, claro que eu devolveria. Então, resumindo, a questão é acordar com saúde, com força, com vigor, para correr atrás do pão, é melhor
10 milhões e não poder desfrutar. Então, se a vida vale muito mais do que 10 milhões, já é uma bênção, é uma alegria nós podermos acordar e desfrutar da vida. Mas a Bíblia diz que o justo, diga comigo, o justo. 3 vezes no Antigo Testamento essa palavra é declarada. O justo viverá pela fé. Isso. Declare mesmo, glorifique por isso. Diga, o justo viverá pela fé. Sabe onde essa palavra está no Antigo Testamento? Ela está no livro de Abacuque. Ela está no livro de um homem que estava sentindo as mesmas dores do dia a dia. As mesmas dores que Moisés estava. Ele estava cansado de viver. Ele estava cansado de corrupção. Ele estava cansado de algo que estava acontecendo na sociedade que ele não estava feliz. Eu acabei de ver o pastor declarar sobre algo que tem mexido com a emoção de muita gente. Como nós vamos criar os nossos filhos no meio de uma sociedade tão confusa, tão volúvel. Né? Como nós vamos criar os nossos filhos numa geração tão corriqueira, tão passageira, tão fútil. Vem a preocupação para os pais, uma dificuldade que nós temos que enfrentar daqui para frente. E nós agora temos que fazer um esforço para educar, não só espiritualmente, mas também para educar a igreja, educar os pais no comportamento, na ética, no bom trato, na maneira de lidar com a sociedade. Porque estamos vivendo tempos difíceis. E Abacuque estava vivendo esses tempos difíceis. Ele era um homem de oração e ele gritava, até quando eu gritarei, Senhor, o Senhor não me escutará? Porque parece que às vezes a gente ora e a nossa oração não sobe do teto, não passa do telhado da nossa casa. Parece que o céu tem uma placa de bronze que impede o Senhor de nos escutar. Só que isso também é um sentimento que permeia no coração de que alguém que está lutando, está dando tudo de si, está dando com todas as suas forças, está indo em direção à vida, está levando alguns tombos, está sendo ferido. Ele disse para o Senhor, Senhor, eu vou ficar na minha torre de vigia. Eu vou subir no lugar aguardando o Senhor. Eu vou esperar que o Senhor se revele a mim. Porque o tempo passa. E de tanto de a gente lutar com a força da nossa mão, Raquel, nós muitas das vezes achamos que temos mais razão do que Deus. E ele disse, eu vou estar esperando o Senhor para que eu possa arguir o Senhor com os meus argumentos, para que eu possa falar com o Senhor o que eu tenho visto. Parece que o Senhor não está me escutando. E ele não estava tão errado, não. Estava realmente acontecendo coisas terríveis. Também Jó disse isso para o Senhor. Ah, se eu soubesse aonde que o Senhor se esconde, eu iria diante do Senhor para apresentar os meus argumentos. Mas olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, uma hora Deus aparece. Às vezes parece que a gente está só, mas uma hora Ele aparece. E quando Ele aparece, Ele mostra que Ele é Deus e que nós somos dependentes dEle. Você pode glorificar a Deus? Ele apareceu para Abacuque e disse assim, Abacuque, você está com o coração inchado. Você está com a sua alma como a alma de um ímpio. Perturbado de espírito, rapaz. Até parece que eu deixei de ser Deus. Até parece que eu perdi o controle das coisas. Fica tranquilo que não são os seus planos, mas são os meus planos ao vosso respeito. Não é a tua vontade, mas é a minha vontade. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para a sua vida, em nome de Jesus. Porque nós não compreendemos o tempo. Nós somos limitados. Não enxergamos um palmo na direção do nosso futuro. Somos ovelhas. E ovelha precisa ser direcionada, precisa ser guiada.
Do mesmo jeito que ele apareceu a Abacuque, do mesmo jeito que ele apareceu a Jó e falou, Jó, sabe de nada, inocente. Onde você estava quando eu criei a terra? Aonde você estava, onde eu firmei os fundamentos? Quem era você? Ele chega também a Moisés e diz, Moisés, sua caminhada está apenas começando. Eu vou dizer para você, preste atenção no que Deus está falando para você. Pastor, eu estou muito cansado. Mas esse cansaço vai ser renovado hoje, em nome de Jesus. Pastor, mas eu acho que já não vai dar em nada, eu acho que eu já dei tudo que eu tinha. O Senhor tem um plano, tem uma obra nova para fazer através da sua vida, na sua casa e no meio da sua família. Porque a obra de Deus está apenas começando. Você vai voltar lá para o Egito. Você vai resgatar o povo. E pode ficar tranquilo que você vai sair com uma multidão atrás de você. Mais de 3,5 milhões de pessoas saíram atrás de Moisés para que eles vivessem uma grande experiência. E tudo por quê? Porque nós esquecemos do início. E todas as vezes que Jesus foi falar com o povo, ele sempre lembrava assim, mas no começo não era assim. No início não era assim. Como que Deus nos formou? Deus nos formou perfeitos, a imagem e semelhança dele. Deus abençoou 3 coisas. Ele primeiro abençoa a terra. Ele abençoa os animais. Ele abençoa o homem e ele abençoa o sábado. Ele disse o seguinte, os animais serão frutíferos, encherão a terra. Os homens não só serão frutíferos e encherão a terra, mas terão poder para dominar, para subjugar, para ter controle, para ter autoridade sobre a terra. E o sábado eu abençoo para que haja um dia de descanso, para que esse homem possa ter profundidade comigo, para que ele possa ter relacionamento comigo. Não estamos falando do dia do sábado dentro do nosso calendário, porque o tempo para Deus é diferente do nosso. Enquanto nós vivemos num tempo cronológico, o Senhor vive num tempo eterno, no Kairós. E nós temos a oportunidade de desfrutar desse tempo com Deus, trazendo do que não existe, trazendo do nada, tudo aquilo que precisamos para o visível. Você pode dizer amém por isso? O Senhor disse assim, eu faço um jardim, porque a gente acha que Deus criou o jardim do Éden. Não. Deus plantou um jardim num lugar chamado Éden. Estava tudo pronto. E disse assim, vou colocar você para desfrutar. Quando Adão foi colocado dentro do jardim, plasmado por Deus, ele não precisou plantar para comer, ele não precisou trabalhar, ele simplesmente desfrutou do que o Senhor o deu. Sabe qual que é a palavra profética que eu tenho para você nessa noite? Eu tenho para dizer para você que a bênção de Deus é essa na sua vida. É você colher daquilo que você não plantou. É você desfrutar daquilo que você não teve a oportunidade de semear. Sabe por quê? Porque alguém já passou, já semeou, alguém já foi embora, alguém desistiu no meio do caminho e agora os campos estão brancos. Agora está tudo pronto para que você desfrute da bênção de Deus. Desfrutar da bênção de Deus. Tem gente que não tem fé para isso. Mas o justo viverá pela fé. Nós não precisamos pagar o preço que Jesus já pagou por nós. Tem muita gente usando aquele texto assim, a quem muito tem, quem tem será dado e será dado em abundância. Mas aquele que pouco tem, até o que tem, lhe será tirado. E tem muito coach usando por aí para falar sobre investimento, dinheiro. Se você tem um pouquinho, invista, que é para você ter mais. Porque Deus abençoa quem investe. Mas a tônica do Evangelho não é essa. A tônica do Evangelho é o seguinte, quem tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida,
tem uma vida de ganhos. Quem não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida tem uma vida de percas. E nós temos que aprender a ter os ganhos mesmo no meio das percas. Eu vou repetir que isso é coisa do Evangelho. Isso é coisa só para quem vive pela fé. Nós temos que aprender a ganhar no meio das perdas. Parece que é impossível? Não. No momento da crise, bispo, no momento da crise, é nos momentos que nascem os maiores milionários do mundo. Porque é no meio da tribulação, da dificuldade, das percas, é no meio dos problemas que Deus coloca a luz no fim do túnel e revela só para aqueles que o têm. E as pessoas que têm posses, ganhos, mas não têm Cristo, elas perdem até no meio dos ganhos. O Evangelho sempre foi e sempre será isso. Quando nós não entendemos como lidar com os tempos, nós nos machucamos. Porque quem não sabe contar os tempos, perde oportunidades. E a oportunidade, ela aparece e passa. Já dizia alguém, acredito que a minha avó falava assim, meu filho, oportunidade é que nem um careca com franja. Ou você pega pela frente, porque se passar não tem mais aonde pegar. Então, quando... Pegou, alguém pegou aí. Um careca com franja. A oportunidade tem que ser laçada na frente, porque se ela passar, você não pega mais. E quando nós não sabemos entender o tempo, nós perdemos as oportunidades. Quantas oportunidades que passou e você disse, se eu tivesse aproveitado, eu poderia estar em outro patamar, eu poderia estar em outro nível. Quando nós não compreendemos o tempo, nós perdemos o momento de viver boas experiências. Quando nós não compreendemos o tempo, nós deixamos pessoas que deveriam permanecer na nossa vida passar. E elas passam e não voltam mais. Porque o ser humano, ele é duro de coração. O divórcio só existe porque o ser humano é duro de coração. Eu, como pastor, o que mais escuto na igreja de casais divorciados, logo no final da sua vida, não é que são infelizes, não. Eles têm até uma felicidade que não tiveram no primeiro casamento. Mas na plenitude da sua maturidade espiritual, eles diziam assim, se eu soubesse o que eu sei hoje com Deus, no nível espiritual que eu estou, eu nunca teria terminado o meu primeiro casamento. Por quê? Porque com Deus nós podemos fazer todas as coisas. O impossível se torna possível. Com Deus nós podemos realizar todas as coisas. Mas o homem é um homem de coração duro, impaciente. É alguém que não quer compreender os planos de Deus. E quando nós paramos para entender o tempo é uma espécie de medida no meio físico, nesse mundo natural, que delimita o início, o meio e o fim de todas as coisas. Nós temos hora para nascer e já temos hora marcada para morrer. Nós temos um começo, um meio e um fim. E alguém refletiu de forma filosófica para pensar como nós podemos encontrar nesse tempo que temos a felicidade. E foram muitos e muitos debates e quase não chegaram a uma conclusão sobre o que é encontrar a felicidade. Mas um rabino um dia disse, a felicidade é você viver um dia de cada vez. É você desfrutar do dia que o Senhor te deu. Porque quando você aprende a desfrutar dia após dia do dia que o Senhor te deu, você vive. Enquanto a sua cabeça está no passado, o que você tem é angústia, remorso, é depressão. Enquanto a sua cabeça está no futuro, o que você tem é crise de ansiedade, a doença do século. Hoje nós estamos vendo pessoas se consumindo com remédios tarja preta, por quê? Porque as pessoas têm crises de ansiedade.
é o cabelo que cai, é problemas estomacais, são problemas de saúde, doenças psicossomáticas que começam na mente e vão se aflorando pelo corpo. Nós vamos orar e não tem nem espírito de enfermidade mais. Por quê? Porque corações ansiosos, pessoas que não têm mais a paciência de ouvir a voz de Deus, de receber a direção do Pai. Mas em nome de Jesus, essa igreja vai aprender a lidar com o tempo nessa noite. Aleluia. Eu já fui consumido um dia por essa falta de entendimento. Até que um dia eu li. Não sei se você leu. Mas todo mundo que começa um projeto de leitura bíblica, pelo menos no capítulo 6 de Gênesis já chegou. E o Senhor disse assim: o homem não passará, diga assim, ele não passará dos 120 anos. E tem gente que está aqui hoje dizendo assim: se eu morrer com 70 é lucro. Sim ou não? Eu sei. Por quê? Porque nós não queremos desfrutar da bondade de Deus. Nós cantamos a bondade de Deus. Nós declaramos através dos louvores que nós somos uma igreja vitoriosa, um povo imparável, incansável, um povo que não pode ser derrotado. Mas muitas vezes a nossa boca fala do que o coração não sente. Não tem realidade. E muitas das vezes estamos até debaixo de maldição e não sabemos. Como assim, pastor? O pastor ora para Deus perdoar os nossos pecados. Ele me ensinou isso, levei para a minha igreja. Falei: opa, eu sou sacerdote dessa igreja. Levanta, vamos orar, porque Deus vai perdoar os seus pecados. Aprendi isso com o bispo. Mas você sabe que eu entendo que quando Deus se levantou lá em Malaquias, no capítulo 1, e o povo perguntou assim: Senhor, mas por que nós não somos abençoados? O que nós estamos defraudando o Senhor? Aí ele disse assim: vocês vêm com pão velho, me oferecem no altar pão estragado, e vocês perguntam por que vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo? Dentro do contexto da época, vocês vão me oferecer o sacrifício, me traz. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu darei o melhor para o Senhor. Aí traz ovelha machucada, ovelha roubada, ovelha doente, cabrito doente, para oferecer no sacrifício do Senhor? Vou contextualizar para você, porque foi muito difícil para você. Você toma um cafezinho de R$60 na padaria, e na hora da oferta você mexe no fundo da bolsa, pega as moedas e oferece ao Senhor? Você tem coragem de passear um final de ano, gastar horrores como eu gastei em Gramado? Meu Deus do céu, Jesus! Não vão para Gramado. Tudo é muito caro. Aí 3 semanas que eu estou no Uber para pagar os gastos de Gramado. Não, tem que somar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Não posso deixar a peteca cair, não. Mas você gasta horrores e na hora de sacrificar para o benefício do reino, da obra, no crescimento, na expansão do Evangelho, nós temos a mão mirrada. E depois queremos ser abençoados por Deus. O Senhor disse: não. Aqueles que praticam tais coisas estão debaixo de maldição. E essa maldição é Deus que coloca, só Deus tira. Não. Quem tira é você. Diga assim: existem maldições na nossa vida que pastor não tira, que Deus não tira, que só quem tira é a obediência. Eu fiquei assustado um dia desse, o pastor estava ministrando na igreja, falei: pastor, dá uma palavra de oferta lá. Aí o pastor subiu assim, bem meio perdido. Aí ele falou assim: vou ensinar vocês a expulsar demônio. Primeiro, é
só falar, sai em nome de Jesus, que o demônio sai. Mas tem um outro demônio que precisa também ser expulsado. E ele não sai em nome de Jesus. É a casta, que só sai com jejum e relacionamento, intimidade, santidade, profundidade com Deus. Agora tem um terceiro demônio que tem que sair da sua vida. E ele só sai de uma outra forma. Diga como, pastor? Com dízimo. Porque quando você dizima, o Senhor diz, eu repreenderei o devorador. E isso é coisa do homem, não é coisa de Deus. Não sei se alguém assistiu o debate, depois assistam. Está na página do pastor César Cavalcante. O pastor que estava conversando comigo estava falando sobre a soberania de Deus. E na outra ponta estava falando, e a responsabilidade humana? E o papel do homem? Porque Jesus Cristo é o fundamento, sim ou não? É o fundamento. Paulo disse, eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento e ninguém pode construir um outro fundamento que não seja aquilo que foi lançado. Porque se alguém construir um fundamento sobre os quais eu já lancei, que esse seja considerado anátema, maldito. Diga assim, o fundamento é Cristo. Mas você sabe qual que é o firme fundamento? Diga assim, o firme fundamento é a fé. Sem fé, impossível se relacionar com Deus. Impossível ser íntimo de Cristo. Impossível ser discípulo. A Bíblia diz, a fé é o firme fundamento. É uma coluna, é uma viga, para quem conhece um pouco de construção, tem que colocar aquelas vigas baldrame, não é isso? Aquelas gaiolas. Já abriu já, pastor Chão? Coloca aquelas gaiolas. Mas como você não sabe como está o solo, você coloca uma coluna no meio da gaiola, que ela vai o mais profundo possível. Para quê? Para que ela firme a coluna. Para que ela firme a estrutura de uma casa. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra está sendo ministrada, mas é preciso viver pela fé. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Tem coisas que nós estamos pedindo, mas ainda não estamos preparados porque estamos fora do tempo. Deus, Ele constituiu o tempo para nos favorecer. Mas nós temos que entender a questão do tempo. Porque dentro do tempo Ele colocou, diga comigo, estações. Estações. Nós vivemos um ano, e dentro desse ano nós vivemos 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. Quando nós entendemos isso, nós nos preparamos para quê? Para não ser pego de surpresa, sim ou não? Para não ser pego de surpresa. Primeira vez que eu fui para a Europa, eu fiquei sabendo que lá fazia, para os lugares que eu ia, fazia 0 grau. Eu tentei um dia imaginar como que era 0 grau, e eu fui fazer uma experiência. Eu moro numa cidade que fica do lado de Campos do Jordão. Quem já foi para Campos do Jordão aqui? Já foram? Aí fiquei até 1h da manhã em Campos do Jordão. Só de camisa. Chegou a 2 graus. Eu estava tremendo. Eu falei, se for para viver isso 24 horas por dia, eu tenho que ir preparado. Vou me preparar para o inverno rigoroso. Fui numa loja, comprei a primeira roupa, a segunda roupa, a tal da terceira roupa. É 3 roupas que você veste. E eu ainda chegava e falava assim, quando chegar lá, eu vou tomar banho todo dia, eu não quero nem saber esses europeus que não tomam banho. Eu vou tomar banho. Cheguei lá, fiquei os 3 primeiros dias sem tomar banho. Quem disse que eu conseguia tirar a roupa? Quem disse? Estava 4 graus abaixo de 0. Ligava o chuveiro assim. Eu falava assim, não dá para esquentar? A irmã falou, já está no último, irmão.
Falei, Jesus amado, como que eu vou tomar um banho? Era impossível. Agora nós estamos mexendo com a imaginação. Nós estamos aqui brincando com um assunto que parece ser simples. Mas quando o inverno na nossa vida chega e nós não estamos preparados, não o inverno do frio, mas da dor, da angústia, do sofrimento, do vale da sombra e da morte. Eu já declarei nesse altar algumas vezes que eu estava à beira da morte, que eu estava na beira da angústia, quando a minha esposa, recém-casada, chegou em mim chorando, desesperada, dizendo, eu não posso ter filhos. E Deus provando a nossa fé, porque Ele nos balança, Ele nos permite viver tempos de inverno. E pode ser que alguém esteja passando por tempos de invernos. Mas eu quero dizer para você que isso é apenas uma estação. Fala para a pessoa que está do seu lado, é uma estação. Vai passar. Sabe esse negócio, Senhor? O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Mas na minha vida já está 500 noites. Parece que a dia da alegria não chega, não vem. Sabe por quê? Porque nós somos resistentes. Nós nos entregamos de maneira fácil. Nós somos difíceis de ser tratados por Deus. E enquanto mais duro nós somos com Deus, mais duro Ele é conosco. Porque a Bíblia diz que o pai que ama o filho, ele corrige. E não corrige só assim, seu bobo, vai ficar de castigo. Não, diz com açoite. A palavra açoite no grego é com marcas de sangue. Nós temos que sentir na pele o que é viver com Cristo. Não porque Ele é um carrasco, porque nós somos difíceis. Mas eu quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida em nome de Jesus. Essa palavra está em Isaías capítulo 43, versículo 19, diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. E vocês não reconhecem? É uma pergunta. Vocês não conseguem compreender? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. O Senhor está dizendo para nós como igreja, pode passar o tempo que for, mas eu dei um limite às estações. E se você está no momento de inverno, se prepara porque a primavera vai chegar. Se prepara porque vai chegar o verão. Vai ter tempo de alegria. Deus nos garantiu só uma coisa. Vou enviar vocês como ovelha muda ao matadouro. Você perguntar para o lobo, qual é o seu prato predileto? Ele vai falar babando, ovelha. Ovelha. E o Senhor, eu envio vocês no meio dos lobos. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo, eu envio vocês à morte. Por quê? Na oração sacerdotal ele disse, Senhor, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas eu quero que o Senhor os livre do mal. Nós temos que ser especialistas em escapar. Eu vou repetir. Nós temos que ser especialistas em escapar. Viu? Tem gente que quando vê o problema chegando diz, eu vou morrer. Não, você está aprendendo uma nova forma de escapar. Aleluia. Deus, Ele é conosco. Ele nos deu garantia de vitória. E quando Ele não fala, Ele deixa homens de Deus para que abra a boca sobre você e fala. O povo estava na beira do Mar Vermelho. Essa passagem eu acho incrível. E aí Moisés dizia, agora, Senhor? Os exércitos de Faraó estão vindo atrás. Nós estamos fechados, não dá para ir nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente. Estamos diante de um vale.
Se nós recuarmos, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Aí o Senhor disse assim para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Ele olha e fala assim: cajado. Então toca nas águas, Moisés. Mas antes de Moisés tocar nas águas, ele abre a boca e fala algo sem consultar a Deus. Eu vou dizer de novo, porque você precisa entender esse princípio. Preste atenção nisso. Ele abre a boca e ele fala palavras que Deus não mandou falar. O povo está empavoroso. Ele diz assim: escutem, prestem atenção, nós não vamos morrer. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Se você entender o texto, você vai ver que não foi Deus que falou isso para ele. Foi ele que saiu na frente e falou. Aí, quando ele disse isso, Deus disse: ô Moisés, espera aí, o que você abriu a boca e falou aí? Senhor, não foi o Senhor que me mandou tirar o povo? Não foi o Senhor que me conduziu até esse lugar? Eu abri a boca e falei. Aí o Senhor olha para ele e diz: então diga ao povo, meu querido, que marche. Diga ao povo que marche. Ele toca nas águas, o mar não abre. O mar não abre. O vento desce do céu, das narinas de Deus. Eles passam a seco no meio do mar. E a vitória, mais uma vez, é do povo de Deus. Preste atenção nisso que eu estou falando. Quando Deus não falar com a igreja, Deus vai usar a boca do homem de Deus para abençoar a sua vida. E sabe por que Deus vai te abençoar? Porque Deus disse: vai, porque eu serei contigo, varão valoroso. Vai, porque aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te abençoarei. Vai, porque eu te coloquei como apóstolo, você é o meu enviado, você é alguém que eu coloquei para ir e aonde chegar dá certo. E é triste a pessoa que não consegue entender isso. Jeremias 3,15 diz: vos darei pastores segundo o meu coração. Bispo Daniel Fragoso, pastora Raquel, não é um erro, não é obra do acaso. Deus não errou a mão, Deus não ungiu fora do tempo, nem antecipadamente, não. É projeto do coração de Deus, é presente de Deus. Porque eles não podem ter igreja, mas Deus dá ele a igrejas. É um presente de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para que tudo o que Deus determinar aconteça. Depois que Deus criou o homem, nunca mais trabalhou sem parceria. Nunca mais. E ele diz assim, vai dirigir o povo com inteligência e com sabedoria. Vai dirigir o povo com inteligência e com sabedoria. Sabedoria é coisa do céu. Sabedoria Deus dá para nós resolvermos problemas complexos. Quando você trava e não consegue resolver alguma coisa, a sabedoria vem para destravar. Uma vez, um homem teve um sonho, ninguém entendia o sonho dele. Manda chamar o prisioneiro. Por quê? Ele tinha sabedoria para interpretações. Rapidamente ele falou o que era. E tudo deu certo, tudo destravou. Uma outra hora Deus escreve na parede umas línguas estranhas, porque Deus também fala línguas estranhas. E aí chamaram o intérprete, porque também já tinha dom de interpretação de línguas naquela época. E quando o rapaz olha na parede, ele diz o quê? Está escrito isso, isso e isso. Pesado foste e foste encontrado em falta. Sabedoria é coisa que vem do céu. Mas inteligência é coisa do homem. Todas as experiências que o pastor e a pastora passaram, o habilitaram para viver o que nós estamos vivendo hoje.
Viu? Preste atenção nisso. Todas as experiências os habilitaram para viver este momento, para ajudar você. Horas o pastor vai te dar palavras de inteligência. E quando ele se encontrar com algo que ele mesmo não consegue, o Senhor vai derramar sobre ele sabedoria para cuidar da igreja do Senhor. Isso é uma dádiva de Deus, é um presente. Então, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos entender, nem marquei a hora que eu comecei. Ele falou assim, você tem 1 hora, eu fico aqui até meia-noite. 7h10? Vamos lá. Presta atenção. Eu cheguei aqui, eu estava com o peito cheio, sinusite, tudo inflamado, tanto ar-condicionado. Fui lá, lavei o nariz, estou novo, estou curado já. Lá em Levítico, o Senhor diz assim, ó, quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês vão começar a contar o tempo de vocês em ciclos de 7 anos. Quer ver se quer a referência aí para colocar no telão? Levítico 25, versículo do 8 ao 10. Levítico capítulo 25 diz assim, ó. Também contarás 7 semanas de 7 anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de 7 anos te serão 49 anos. O Senhor estabeleceu cronologicamente ciclos de vidas que se contam em períodos de 7 anos. Isso é uma sabedoria bíblica, pouco desfrutada entre nós. Não sei se já foram ensinados a respeito disso, mas se já foram, eu só vou aqui relembrá-los. Irmãos, desculpa, viu? É profeta, gosta de altar, não tem jeito. Vai subir, vai querer pregar, é uma benção. Então presta atenção, ciclo de 7 anos. Uma criança deixa de ser criança nos seus primeiros 7 anos de vida. O adolescente chega à adolescência quando ele completa 14 anos. O juvenil chega à sua idade juvenil quando ele completa 21. Aos 27, um jovem chega à sua maior idade. Aos 35, ele é um homem, um adulto, está formando família, casado. Aos 42, agora ele tem uma fase plena, uma fase cheia de sabedoria, é um homem vivido, uma pessoa experiente. Mas aos 49, parece que a vida fecha. Parece que a vida acaba. Diga por quê, pastor? Porque o ano 50 é o ano do jubileu na Bíblia. O ano 50 é onde Deus diz o seguinte, ó. No 50º ano, se tiver alguma pendência, alguma dívida, alguma culpa, deixa tudo para trás. Se alguém te devia milhões, perdoa a dívida. Porque você vai recomeçar a viver. Gente, isso aqui é muito sério. Tem gente que está desistindo de viver. Mas eu estou liberando uma palavra para você, o seguinte, que nós estamos apenas começando. Nós estamos apenas começando. Aí com 50 começa a receber os netos. E aí você começa a fazer tudo diferente. Você era duro, inflexível, resistente. Mas com os netos? Deixa, já passei por isso. Por quê? Porque você viveu um ciclo inteiro de vida. Você viveu todas as fases da vida. E agora você está recomeçando um tempo com mais sabedoria. Você está recomeçando um novo tempo com mais autoridade, com mais segurança. Coisas que você ouvia e que te machucavam já não te machucam mais. Coisas que te perturbavam já não te perturbam mais. Coisas que eram extremamente relevantes se tornaram irrelevantes. E agora a experiência está fazendo você desfrutar de uma nova fase. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que nós temos que entender qual é o tempo que nós estamos vivendo.
Sabe qual que é o problema de muita gente? É que na hora de viver a fase de criança, não viveu. Na hora de viver a fase da adolescência, não viveu. Não desfrutou. Aí quando vira um adulto, quer ser criança. Quando fica senil, quer ser um adolescente. Aí você vê essas mocinhas de 47 anos na balada, achando que é uma jovencita. Mas tem que estar cheio de botox para dar conta do recado e às vezes não dá. Por quê? Porque Deus colocou o tempo. Um começo, um meio e um fim. E nós temos que aprender a desfrutar do tempo. Vamos aprender a contar os tempos, sim ou não? A gente tem tempo. Presta atenção. Eu não vou aqui carregar vocês de informação bíblica, porque não é por muito falar que a gente será ouvido. Mas eu quero que você pegue esse conhecimento. Depois eu deixo na conta dos pastores para ele desenvolver o raciocínio com vocês. Porque pastor de fora é assim, ele vem, faz a festa, faz a bagunça e some. Depois o pastor conserta. Hã? O Senhor disse assim com o povo: quando vocês entrarem na terra de Canaã, no primeiro ano, diga no primeiro ano, vocês conhecerão a terra. O primeiro ano na vida de todo mundo, na vida da igreja, na vida de um novo membro, na vida de um novo ministério, na vida de uma nova liderança, na vida de qualquer coisa que comece, qualquer marco, qualquer coisa que seja estabelecida. Diga assim, o primeiro ano é um dos piores. É um dos piores, o pior. Por quê? Porque você não sabe onde você está pisando, você não sabe com quem está se relacionando, você não conhece as pessoas, você não conhece o lugar, você não conhece o ambiente, você não conhece. E tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. Medo de desfrutar, medo de viver, medo de se aprofundar. O medo é o seu companheiro do primeiro ano. Aí o senhor fala, você vai conhecer a terra. Caminha, passeia por ela, vê os moradores, vê o que plantam, vê como que eles fazem negócio, como eles se relacionam. Conheça a terra. E conhecer não é algo fácil. Jesus usava a mesma filosofia de ensino que Aristóteles. A escola peripatética. Olha que nome ridículo. Mas é assim mesmo que se chama, peripatético. Que era o quê? Enquanto eu caminho, enquanto eu lido com as coisas da vida, eu ensino. Então, quem quiser aprender, siga-me os bons. Por quê que Jesus usou esse ensino? Ele usou porque para aprender não é para qualquer um. Você só pode ensinar quem quer aprender. Quem quer aprender precisa pagar um preço para aprender. Sim ou não? Culto de domingo é fácil, eu quero ver escola de treinamento. Aqui vocês fazem muito Zoom, né? Ou não? Não? Pensei que em São Paulo o pessoal fazia mais Meet, Zoom. Faz, né? Lá não, tem que ir para a igreja lá para aprender. Segunda-feira é formação de obreiro, todo mundo na igreja. Segunda, já foi no domingo. Segunda. Por quê? Porque quem está disposto a ensinar tem que sentar para aprender. Você não nasceu sabendo. Aí tem gente que fala assim, pastor, quantos o senhor tem? Eu tenho 37. Eu tenho 50 anos de ministério, pastor. O senhor que tem que sentar para aprender comigo. Tá bom, eu sento e ensino. Não sabe nem para onde vai, irmãos. É um negócio assim, por quê? Porque nunca foi humilde para sentar para aprender. Porque quem sentou um dia para aprender, que nem eu e o bispo, tem prazer de sentar para ouvir quem sabe ensinar. Sim ou não? A gente sentou tanto tempo que hoje sentar é uma questão de luxo. É uma questão de degustar o melhor da terra. Por quê? Porque o primeiro ano foi desfrutado. Eu quero que você entenda. Quem chegou aqui no primeiro ano, levanta a mão.
Tem alguém aqui do primeiro ano? Glória a Deus. Vocês vão viver na pele o que eu estou falando aqui. Foi fácil o primeiro ano de vocês? A adaptação nunca é fácil. Os primeiros embates, as primeiras cobranças, os primeiros ajustes, nunca são fáceis. Pessoas que não entendem o tempo espanam nas primeiras horas, nos primeiros minutos. Mas diga assim, eu não posso deixar de viver os ciclos de Deus na minha vida. Não pode. É por isso que tem gente que nunca amadurece, pastora Raquel. Porque vive pulando de galho em galho. Nunca deixa que o ciclo se feche na sua vida. Diga, um ciclo, 7 anos. É por isso que quando você for se mover, muito cuidado ao se mover. Diga, por quê, pastor? Porque quando você se move, você tem que recomeçar o ciclo do zero. Tem gente que vive 2 anos aqui, 3 anos ali, 4 anos ali, 2 anos aqui, 3 anos ali, e nunca é nada e nem ninguém. Por quê? Porque nunca deixa que o ciclo se feche. Mas em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida que ciclos se fecharão e novos ciclos se abrirão. E você vai crescer com a igreja do Senhor. Você vai ser vitorioso como a igreja do Senhor. Aleluia. Foi o primeiro hino que nós cantamos aqui. Eu fiquei assim, de queixo caído com louvor. Falei, da onde que existe esse hino? Eu quero levar para a igreja para a gente cantar. Irmãos, nós começamos com uma voz profética. E essa voz, ela está ecoando como um sinal de vitória sobre a vida do ministério Efraim na cidade de São Paulo. Está ecoando. Eu senti no meu espírito o Senhor dizendo, eu recebi o louvor e a palavra que eu empenhei, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar aquilo que o Senhor determinou e estabeleceu. Então nós não podemos brincar com o tempo. Nós não podemos vacilar quanto ao tempo, porque o tempo é uma dádiva e o tempo passa e ele não volta mais. Para que você não fique com as piores dores de se carregar. Sabe qual que é a pior dor de se carregar, pastor? Existe uma imagem de um homem carregando a carroça, mas o que está em cima da carroça é a cabeça do homem. É o peso na consciência. Ninguém pode conviver com isso. E tem muita gente que está carregando a própria cabeça na carroça. Por quê? Porque sabe que poderia estar melhor. Sabe que já poderia ter subido, ter vencido, ter rompido. Mas por causa de escolhas erradas, por causa de um coração vacilante, por causa de um sentimento errado, impediu o Senhor de fazer a obra na sua vida. Mas em nome de Jesus nós não viveremos isso. Nós vamos romper em nome de Jesus. O segundo ano é o ano, diga, de servir. Porque diga assim, eu aprendi. Agora chegou a hora de trabalhar. Quando nós estamos aprendendo, não sei se você sabe, mas a igreja é um mistério maravilhoso. Quando o bispo Daniel me conheceu, eu era de uma assembleia. Era não, né? Nós somos uma Assembleia de Deus. Só que na minha placa era assim, ó, Assembleia de Deus, Ministério Vale do Paraíba. Aí eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, Assembleia. Vamos reduzir o Assembleia de Deus para AD? Aí eu reduzi, ficou AD Vale do Paraíba. Mas eu ainda achei que ficava muito forte. Por quê? Porque aquela instituição centenária, que carregava todo aquele glamour, toda aquela religiosidade, já não fazia mais parte da nossa vida.
A doutrina bíblica, sim. Contanto que eu estou compartilhando, nós estamos desfrutando da palavra que eu cresci aprendendo. Mas da religiosidade chega. Do homem, daquilo que sai, que impregna, que mata, que leveda o perfume. Não! E a culpa foi dele. Primeira campanha que fez na igreja, destronando o principado de Jezabel. Já saiu umas 10 já da igreja. Verdade. Ele chegou no culto, olhou assim, irmã, fica de pé. A irmã ficou de pé. Deus me mostra você com uma língua desse tamanho. Seu lugar não é aqui, vai embora. Jesus amado. Foi, irmão, foi embora. Foi a melhor coisa que aconteceu na igreja. A mulher tinha uma língua venenosa, matava todo mundo. Saiu, a igreja começou a prosperar. E a culpa foi dele. Glória a Deus, pastor, pela sua vida. Porque você é um homem que é dirigido por Deus. E eu amo andar com homens que são dirigidos por Deus. Você tem que prazer em ter e andar com pessoas dirigidas por Deus. Tem um hino que nós cantamos lá, e o pastor gosta quando a gente canta, do Tales, a resposta que diz: não há lugar melhor do que estar aonde eu sinto que o Senhor está. É o melhor lugar. Porque quando Ele está conosco, não pode vir um inferno contra nós. Nós somos mais do que vitoriosos. Diga segundo ano. Segundo ano é ano de muito trabalho. Eu sei que tem o trabalho de pintar a parede, colocar caixa, arrumar som. Mas isso aqui é um hobby para nós, não é? Controlar esse som. Toca mais baixo e tira, e põe, aumenta, e diminui. Isso aqui é hobby. Agora, o verdadeiro trabalho da igreja está em Efésios capítulo 4, versículo 11. E eu dei uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E doutores, pastores e mestres. Para quê? Para que todos cheguem à unidade da fé, na plenitude do conhecimento de Cristo. Nós, que temos ministérios, nós mexemos na base da igreja para construir a igreja. E construir a igreja é construir novas pessoas. É reformar naturezas caídas em naturezas agora santificadas pelo sangue de Jesus Cristo. E esse trabalho é árduo, não é fácil. O pastor chegou na terra, conheceu a terra, conheceu os moradores da terra, viu todo mundo, e no segundo ano vamos para o trabalho. E também é um ano difícil. Quem chegou aqui no segundo ano? Levanta a mão. Segundo ano de trabalho. Um ano difícil. Um ano de discipulado. Entra na escola, rapaz. Está faltando por quê? Não, você não pode. Não, você não pode. Mas por que eu sempre fiz assim? Não, mas agora não é mais assim. Diga assim, debaixo da autoridade que eu me coloco. É o nível da bênção que eu recebo. Chegou uma irmã e disse assim para mim, pastor, nossa, estou numa igreja que só Jesus, pastor, eu choro de dia e de noite. Falei, bem feito para você. Ela olhou assim, nossa, pastor, como assim? Falei, bem feito, se você estivesse na nossa igreja, estaria sorrindo. Chorando de alegria. Porque debaixo da autoridade que você coloca, é o nível da mudança que você vive. E você já percebeu que tem gente que vive numa igreja há 40 anos e não muda. Continua a mesma desgraça, a mesma tranqueira, a família na mesma bagunça. Mas esse lugar é um lugar de transformação de vidas. Esse lugar é um lugar de transformação. E é por isso que os meus pés pisam aqui dentro. É por isso que sempre que eu tiver alguém para abençoar este lugar, nós estamos debaixo da graça de Deus para orar, para que Deus abençoe essa casa. A nossa intercessora quebrou o pé, foi a mulher que fez esse óleo de unção. Ela é perfumista, uma guerreira de oração. O sonho dela é pisar aqui. E o pé dela inchou. Ela falou, pastor, não vou conseguir ir, mas vai chegar a oportunidade. E o coração dela ferve para chegar aqui. Ferve.
Por quê? Porque é alguém que rega vocês em oração. De verdade. São José dos Campos tem uma aliança de amor com essa igreja. Não é porque nós não somos do mesmo ministério, que não falamos a mesma língua e não somos do mesmo corpo. Temos uma aliança, cobrimos. Falei para o bispo hoje, para mim é uma alegria estar com vocês. Estar aqui é como se eu estivesse na minha casa. Amém? Terceiro ano. Terceiro ano, diga, é ano de consolidação. Presta atenção. Terceiro ano é conhecido como ano de aliança. O Senhor disse, no terceiro ano vocês farão alianças. Vocês criarão laços, vínculos. Porque agora vocês já conhecem a terra, já trabalharam na terra. E agora é tempo de você criar vínculos. O que quer dizer isso, pastor? Presta atenção no que eu vou falar para você. Se até o seu terceiro ano de caminhada, eu faço disso uma palavra profética para a vida desta igreja, você ainda não decidiu se entregar 100%, vaza que você vai atrapalhar. Porque o terceiro ano é ano de grandes decisões. É ano de a gente falar assim, ó, eu vou fechar um ciclo aqui, hein? O terceiro ano é 100% ou é nada. Você já percebeu isso? Que Deus ele não quer só o nosso coração? A Bíblia diz que nós devemos apresentar o nosso culto como a Deus? Em espírito, alma e corpo. Plenamente santificados e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. O Senhor não está querendo só o seu domingo à noite. O Senhor quer que você seja um reflexo dele aonde você colocar a planta dos seus pés. Terceiro ano, ano de aliança. É ano de compromisso, é ano de pacto, é ano de unidade, é ano de consolidação, é ano de você dizer o seguinte, ó, a partir de hoje, nós firmamos os pés, não arredamos os pés mais daqui. Se eu cheguei até o terceiro ano, eu vou desfrutar de tudo que Deus tem para me dar. Só que tem uma dor que você vai ter que aprender a lidar com ela. Principalmente os obreiros, os intercessores, os ministros, os oficiais. Diga qual, pastor? A de colher o fruto. Porque está todo mundo atrás de desfrutar. Desfrutar é tão bom. Mas no quarto ano, o Senhor disse, os frutos começarão a aparecer. Diga, no quarto ano, os frutos aparecerão. Sabe qual que é o problema do quarto ano? Que o fruto é incircunciso. Deve ser consagrado ao Senhor. Quem aqui... É difícil, eu acho que na última vez eu falei isso de roça, né? Alguém aqui já foi de roça? Já, tem uma galera aqui. Já plantaram? Já? Fala se é mentira minha. Quando você planta uma árvore e ela começa a dar fruto, ela vai começar a dar fruto depois de 1, 2 anos. Mas o fruto até o terceiro ano não presta. Você morde, a fruta não tem sabor. É insossa. Olha aqui, ó. Não tinha visto. Ano profético de Marcos. O ano da consolidação e avanço em territórios. Pode dar um glória a Deus por isso? Eu não sei como funciona a igreja. Estou liberando uma palavra. E biblicamente, esse é o ano. No quarto ano, o fruto aparece, mas o fruto não nos pertence. É a minha filha, gente. Não tem jeito. Enquanto eu não falar, amém, já te ouvi, estou aqui, pai. É o ano que o fruto aparece, mas você não pode desfrutar. Porque o Senhor disse, no quarto ano o fruto deve ser consagrado ao Senhor. Não pode
tocar no fruto, tem que ser o fruto entregue por inteiro. Mas no 5º ano, dá um glória a Deus aí. E só para quem vai permanecer na palavra. No 5º ano, vocês comerão do fruto da terra. Tem alguém que está clamando pela vida da família. E o Senhor vai fazer você orar, você chorar. Vai fazer você fazer aliança com Ele. Vai esperar você cumprir as promessas que você prometeu. Porque a Bíblia diz que quem promete que acelere o processo de poder cumprir. Cumpra rápido, não seja tolo. Para quê? Para que no 5º ano vocês desfrutem da bênção que o Senhor tem para derramar. É ano de você deixar a sua alma, entregar a sua vida para que o Senhor cumpra a sua vontade. Ano de consolidação é ano de amor incondicional. Ano de consolidação é ano de você dizer o seguinte: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não faço mais a minha vontade, mas estou à disposição do reino e da obra de Deus. É ano de você dizer primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor acrescentará. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Nem eu sei, e nem eu quero saber, mas Deus sabe. E se Ele sabe, Ele cuida. Nós vivemos da palavra que sai do altar. O justo, diga comigo, o justo viverá pela fé. 5º ano. Sabe por que eu estou ensinando isso? Porque nós estamos no 2º ciclo. Nós estamos no 5º ano do 2º ciclo na nossa igreja. E eu vivo isso porque o pastor é alguém que senta e assiste o tempo. Nós vemos, remir o tempo. Nós vamos vendo o tempo passar. E não teve uma palavra que o Senhor liberou no altar que nós não desfrutamos de acordo ao tempo. Nós estamos no 5º ano do 2º ciclo. Sabe qual que é o tempo na nossa igreja? O ano da posse. O ano da posse. E nós só podemos tomar posse daquilo que já foi nos dado. Deus já nos deu. E se eu falar para você as vitórias que nós já temos recebido no primeiro mês de janeiro, a palavra foi liberada em dezembro do ano passado, para nós vivermos o primeiro mês de janeiro. E o Senhor já tem aberto as comportas do céu ao nosso favor. Eu me lembro que o pastor Gileade foi pregar no dia 28, 29 e 30. No dia 30 ele pregou na igreja. Quem lembra do pastor Gileade que veio aqui? Ele parou o culto e falou assim: Deus ouviu uma oração sua na madrugada. Eu abracei a minha esposa de madrugada e chorei no ombro dela. Bateu aquele sentimento de final de ano? Sentimento de final de ano, todo mundo tem esse sentimento. Que sentimento, pastor? Aquele sentimento assim que você cuidou de todo mundo, você fez por todo mundo, você cobriu todo mundo, você orou por todo mundo, você ajudou todo mundo. Mas algumas coisas que você precisava não foram concretizadas. Eu abracei a minha esposa e chorei. E falei assim: Bruna, como eu queria que isso fosse concretizado na nossa vida. Mas passou mais um ano e ainda não é o tempo. Deus usou, está gravado na live, Deus usou o pastor Gileade. Ele olhou para mim e disse: Deus ouviu a sua oração na madrugada. Ele viu as suas lágrimas. Quando você diz assim: eu abri mão de tudo para fazer por todos. E parece que na minha vida não acontece. A palavra é: foi o tempo da sua habilitação. Mas Deus te habilitou. Se prepare.
vão entrar pessoas miseráveis por essa porta. E vão sair daqui príncipes. A palavra que foi liberada pelo pastor já se cumpriu. Nós chegamos aqui, nós não tínhamos nada. E hoje, ele contrata na igreja. Todo mundo que entra da parte elétrica e que não tem onde trabalhar, ele contrata. E todo mundo que quer entrar na vida da eletricidade, ele paga curso para o cara se levantar. Sabe por quê, irmão? Diga, por quê, pastor? Porque o nosso Deus não é um Deus de miséria, não. Tá? Você que acha que você nunca vai prosperar, que nunca vai vencer, que nunca vai... Preste atenção nisso. O nosso Deus é um Deus de riqueza. É um Deus de prosperidade. É um Deus de abundância. Você vai ser abundante em todas as áreas da sua vida. Vai ser abundante. Não deixe que a mentalidade desse mundo que escraviza, que acorrenta, te prenda, mas desfrute do tempo. Eu vou voltar aqui daqui 4 anos. Eu voltarei aqui e eu ouvirei histórias de pessoas que disseram, pastor, eu estava em cima do muro, mas depois daquela palavra eu decidi viver um tempo de consolidação, eu decidi viver um tempo de aliança, eu decidi que Deus ia fechar esse ciclo na minha vida, e você vai contar o seu testemunho de vitória. Se alguém te vender algum fast food, cuidado, é mentira. Já está mais do que provado que esses coaches da internet que dizem eu vou te fazer ficar rico, milionário, em menos de uma semana, em menos de 3 meses, é mentira. Porque Deus respeita princípio. Ele respeita o tempo que Ele estabelece. E quem não desfrutar do tempo, quem não vivenciar o tempo, não vai desfrutar do que Deus tem realmente a oferecer. Quem crê nisso? Dá um glória a Deus. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que vivi isso na prática. Quando eu comecei a trabalhar na igreja, meu pai era o pastor. Eu era analista de sistema, meu primeiro salário foi aqui no Senesp, no Centro Empresarial de São Paulo. Lá na Zona Sul. Eu ganhava R$4.500. Abri mão de tudo para viver no ministério. Sabe o que meu pai falou para mim? O que eu posso te dar é R$250. Casado. Na realidade, ele queria me fazer desistir. Ele queria me pisar para me jogar tudo para o alto. Ele falou, que rapaz, você está ganhando R$4.500 como analista de sistemas. E você vai vir para a obra de Deus para fazer o quê? Eu falei, me manda para o pior lugar que o senhor tiver. Ele me mandou, irmãos. Eu fui dirigir uma igreja na roça, que só tinha um diácono e um intercessor. O resto todo mundo tinha ido embora. Cheguei na porta da igreja, tinha um coral de sapo cantando, Afonso, fui, comprou, comprei, quanto? 1, 2, 3. Era um canto que não tinha fim. O boi mijando na porta da igreja, deitado, mijando mesmo. A minha esposa começou a chorar em desespero e disse, o que a gente veio fazer aqui, pelo amor de Deus? Já não está difícil a nossa vida, agora vamos vir para a roça. Aí o Senhor falou assim para mim, sobe no monte. Aí eu falei, Senhor, mas eu cheguei agora, o Senhor vai me colocar em cima do monte. Ele falou, sobe no monte, rapaz. Raquel, quando eu subi no monte, estava assim uma neblina de manhã, eu não via nada. O Senhor falou, o que você está vendo? Eu falei, Senhor, eu estou vendo neblina. Ele falou, continua aí que vai passar. A neblina começou a passar assim, começou a sair. Sabe o que eu vi lá de cima do monte? Um monte de casas. Um monte de casas em volta, no meio dos montes, das montanhas.
Toda casa tinha uma piscina. Sabe o que Deus me fez entender? O povo sai de lá da cidade cansado e vem descansar aqui. Só que aqui, eles não têm um lugar para congregar. Sabe o que eu te trouxe aqui? Para você ganhar esse povo para Jesus. Resultado, depois de um ano e 3 meses. Não é sempre que isso acontece, mas Deus queria mostrar o poder dele. Para que eu cresça. 1 ano e 3 meses. 70 pessoas dentro da igreja. Gente que andava 6 quilômetros de pé no meio do barro para chegar para adorar a Deus. Levantei presbíteros, evangelistas, pastores. A obra está até hoje lá, produtiva. E eu todo empolgado. Deus faz assim, é rápido mesmo. Todo dia era uma alma. Aí o Senhor me mandou para um outro campo. Um campo carente, mas que tinha de tudo. Aí o Senhor falou assim, agora você vai aprender a lidar comigo no tempo. 1 ano e 4 meses também. Cuidei de 2 casal de idosos. Não entrou uma alma dentro da igreja. Eu pregava para todo mundo, ninguém queria escutar a palavra. E aquele desespero batendo de mim, mas por que não foi que nem da primeira vez? Eu pregava para 4 pessoas dentro da igreja como se eu estivesse pregando para 5.000. Porque o Senhor me aprendeu a lidar com o tempo. E o Senhor disse assim, ó, fica de pé em nome de Jesus. Ele me deu 1 hora, já passei 3 minutos. Falei, eu ia ficar aqui até meia-noite. O Senhor disse assim, quando você aprender a valorizar o que você tem, eu vou colocar muita coisa na tua mão. Muita coisa. Esse mesmo irmão que disse assim para mim, pastor, o senhor está orando pelo meu carro. Sabe por que eu comprei esse carro? Eu comprei esse carro porque um dia eu ouvi do Senhor que o Senhor não pode ter um carro melhor do que a sua igreja pode ter. Gera escândalo. Você já viu o carro? Pastor que tem uma igreja simples, humilde, ele chega com a Porsche, os crentes desviam. Ele pode ser filho de rico, herdeiro, mas o povo não entende. Ele disse, eu comprei esse carro, porque agora eu profetizo sobre a sua vida, pastor, que o Senhor será um homem próspero. Tem gente que não pegou. Tem gente que não entendeu. O pastor cansa de te abençoar aqui. Mas você já abençoou o seu pastor? O pastor que ele ora, intercede, quer a sua vitória. Mas algum dia você já parou para liberar uma palavra sobre a vida do seu pastor? Ele acabou de dizer aqui, ó, aquilo que nós honramos é aquilo que nós atraímos. Você atrai aquilo que você honra. E você afasta de você aquilo que você critica. Você nunca vai ter o que você critica, mas você vai tomar posse daquilo que você abençoa. Quero fazer uma oração pelo Senhor, pela vida da Raquel, que são os representantes do Ministério Efraim. Você vai abençoar a vida desse casal. Aniversário da igreja é uma bênção. É gostoso estar em festa. É bom receber, diga, é bom receber. Mas a Bíblia diz assim, ó, é melhor dar do que receber. E a palavra para a vida de vocês é, ainda resta um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo. Tudo que Deus prometeu já está tudo pronto, já está tudo preparado. Mas é uma questão de tempo e de fidelidade. Para que vocês desfrutem da plenitude, da vontade de Deus sobre a vida desse ministério.
Não recue nas palavras, no sentimento, nos pensamentos. Não recue. Aquilo que o Senhor colocar na mente e no coração, faça. Porque quem é habilitado está autorizado por Deus. Não existe abuso de poder. O que existe aqui é autoridade. E o Senhor os abençoa nessa noite, para que vocês caminhem. Porque o dia da bênção tríplice vai chegar. Diga assim, o 6º ano é o ano da bênção tríplice. No 5º ano a gente come um bocado, mas no 6º é 3 vezes mais do que a gente comeu no 5º. E acontecendo isso na vida desse ministério, diga para o seu irmão assim, acontece na sua vida também. Então, em nome de Jesus, nós vamos abençoar a vida desses homens de Deus. Entregar no altar o que no altar deve ficar. Senhor, nós sabemos, Pai, que esse 3º ano simplesmente foi a concretização do marco da tua vida, dos teus planos, dos objetivos que o Senhor estabeleceu. Ainda há um tempo, Senhor, de entrega, de consagração, de renúncia. Um tempo, Senhor, aonde vidas, ó Pai, serão purificadas pelo fogo. Mas os teus filhos viverão, Senhor, a plenitude de todos os ciclos, de todos os anos. Em nome de Jesus, Pai, todo bloqueio, toda atividade espiritual que se levanta diariamente para matar, roubar e destruir, toda palavra maligna, todo pensamento contrário, todo espírito de divisão faccioso que tenta impedir a obra e o reino de fluir, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que caia por terra toda oposição maligna, todos os trabalhos que são feitos por pessoas levianas, por pessoas invejosas, por pessoas malignas que se levantam no mundo espiritual para trabalhar de forma contrária ao teu reino. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que se levantaram contra nós. Nós profetizamos que essas pessoas farão parte, Senhor, desta obra. E que os teus filhos servirão numa mesa tudo aquilo que o Senhor tem dado a eles. Porque são pessoas, Deus, que o Senhor chamou para ter a marca da multiplicação, da prosperidade, da palavra, Senhor, que rompe e que faz, Senhor, transformações em vidas. Eu os abençoo, Deus, como ministro da tua palavra, como mensageiro, Senhor, do céu, em nome de Jesus, para que eles desfrutem, Pai, da tua bondade, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Que as palmas louvem o nome do Senhor. E que os irmãos continuem firmes, irmãos, para desfrutar do tempo de Deus na vida de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus falou, não falou? Nós temos sido marcados pela perseverança. Deus sempre tem nos dado uma palavra de perseverança. Nós recebemos uma palavra na quinta-feira. Hoje Deus encerra falando sobre ciclos. Mas na quinta-feira, o pastor Fábio, ele leu uma palavra, quem não esteve na quinta, eu vou repetir a frase dele. O sacerdote, ele só mantém a chama acesa no altar quando há um povo que entrega uma oferta. O altar, ele só acende porque há um povo que se relaciona com o altar através de uma entrega. E hoje você vai dar uma oferta de ação de graças. Eu sei que essa casa, de qualquer forma, tem sido bênção para a sua vida. E desde que Deus falou para esse lugar o que ele seria, esta casa, Deus falou assim, lá será uma casa de decisões.
Só fica e só está conosco quem quer viver uma vida séria de decisões na presença de Deus. Porque quem não é do processo não vai suportar, não vai ficar. E assim é a obra. A igreja é isso, lugar de decisões. Aqui é o lugar onde nós somos confrontados diariamente. Então eu viajo, eu prego, vou em muitos lugares. Mas a melhor coisa da minha vida é estar na Efraim. Vocês podem ter certeza disso. Você vai pegar o envelope que está na sua cadeira. Na parede tem os Pix aí, você pode apontar seu celular e fazer o seu QR Code. O pastor nem sabia do nome profético nosso. Ele vai e libera a palavra. Então você vê que Deus está coordenando tudo. Deus está à frente de tudo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Você vai pegar o seu envelope. Nós já estamos confeccionando os novos envelopes. Se você já tem aí um novo envelope. Se você abrir, você vai ver o Pix. Você pode pôr seu nome, a maneira de contribuição. E você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Levante o seu envelope ao alto. Guarda essa frase. O altar só é aceso. O altar, ele só permanece aceso na presença de um sacerdote, quando o povo entrega a sua oferta. Então guarda isso. Não existe pastor sem povo. Não existe um fogo sem uma entrega. Levante seu envelope ao alto. Senhor, nós consagramos a Ti a oferta e o dízimo na Tua casa. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado deste lugar. O Senhor tem cuidado desta casa. O Senhor tem suprido. Obrigado porque o Senhor tem sido a cada dia fiel neste lugar. Não sobeja, mas dá a medida certa. E nós chegaremos o tempo do sobejar. E nós chegaremos esse tempo onde o Senhor está já determinando as coisas. Nós consagramos a oferta. E que o teu povo seja abençoado. Nós consagramos para que haja abundância, graça, bênção, vitória e alegria sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Sai do seu lugar e entrega a sua oferta, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amém, irmãos? A partir do mês que vem, a primeira quinta-feira do mês. Que dia que é? Primeira quinta do mês? É dia 1? Então a segunda quinta qual é? Se é dia 1, então é dia 8. É isso? Dia 8 de fevereiro, preste bem atenção. Nós vamos começar uma campanha aqui dos milagres de Jesus. Amém, irmãos? Uma campanha de quinta-feira que tem por título Os Milagres de Jesus. Você não pode faltar. Nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Já estou preparando as palavras. E vai ser um tempo de Deus de muito milagre, liberação, papéis, recursos, processos, tantas coisas outras que Deus está preparando. Quem crê nisso, diga amém. Vamos ficar de pé. Pastor Gilcinho, Bruna, Eloá. É profeta mesmo. Vai, é. Quando eu vejo uma criança assim, Deus sempre me exorta. Fala, se o teu clamor for como de uma criança, a ponto de parar o pai para falar, assim vai ser a vitoriosa a sua vida e a vida daqueles que clamarem. Então seja como Eloá, grita pelo pai. Pai é, pai é, pai é, pai é, pai é. Até Deus responder. Quinta-feira vai ser culto de bênção para a tua vida. Levante sua mão e diga assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diga, Deus é fiel. Curva a sua cabeça. Que a graça e o amor de Deus, as consolações e as comunicações do Santo Espírito do Senhor, estejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que nunca falte paz, que nunca falte alegria, que nunca falte graça, unção e vitória. Por onde você for, que Deus seja contigo e que nunca falte os livramentos. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmão, 3 anos, né? Parabéns para você nessa data. Muita felicidade, muitos anos de vida. Amém?
Tem um bolinho lá fora, né? Tem bolo lá? Tem bolo. Quer falar, Raquel? Tem bolo, tem docinho, tem um monte de coisa lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Coma lá seu bolinho, vai ser bênção.